Continuando aqui, meus irmãos, nossa gravação, nosso último dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia. Então, falando aqui sobre a página 209 do nosso livro-texto, estávamos falando sobre citações de Francis Schaeffer, onde Deus cria o universo adulto. E olha só, voltando a falar sobre isso, irmãos, vamos pensar aqui um pouco. E no mundo espiritual? Então, será que teve uma evolução também? Deus cria um anjinho, uma sementinha de anjo, aí o anjo vai evoluindo, ou Deus já faz o anjão? O anjo vai para a creche, para a EMEI, aí ele vai... Você entendeu? Para nós, a literalidade, e por isso que eu fiz aquela frase, resumindo essa matéria da criação, né? Acreditamos na literalidade das Escrituras na criação e na conclusão, término, redenção de todas as coisas. Assim como acreditamos na literalidade da glorificação de todas as coisas da criação, no reino de Deus, com toda a sua criação, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema, respeito as teorias, acho muito legal, mas aqui, que nem essa ideia do Schaeffer, Deus ter criado o universo adulto, não é um problema. É muito... Hoje, quando nós olhamos de forma científica para essa possibilidade, é uma resposta muito mais plausível diante do nosso universo do que a teoria da evolução, por exemplo. Porque, por exemplo, quando a gente vê a teoria da evolução, ela acontece aqui no nosso planeta, em mais nenhum outro lugar na galáxia, na nossa galáxia. E aí, pastor? Então, diante dessa possibilidade do universo adulto, só manifesta a glória de Deus e o poder de Deus na criação dele no planeta Terra. Quando a gente olha para essas lacunas, que nem a gente viu nos slides há poucos, sobre as espécies, nós não temos fração. Por exemplo, quando a gente vem aquela ideia, né, do Homo sapiens, do Homo erectus, aquela evolução, né, do primata até o homem. Nós não temos o material arqueológico desses meios. Nas espécies também nós não temos. Então, aqui falando de ciência, a gente não tem. Quando a gente pega qualquer espécie, na sua maioria, ou como migra-se, né, de uma natureza para outra, pode ver, irmãos, você não consegue cruzar um leão com um tigre. Não se cruza. Tem que ser dentro das espécies, e mesmo assim, muitas vezes há rejeições, há problemas. Por quê? Porque são espécies. Um gorila com o ser humano. Eu não sei se vocês viram, alguns anos atrás, isso deve até repercutiu bastante, que lá na Índia, como eles têm aquela questão de adorar os bichos, conviver com ratos, é o templo do rato, é o templo das moscas, é o templo das macacas, teve um indiano que casou-se com uma macaca, né? E esse tá com a macaca, né? Literalmente com a macaca. Mesmo que fosse uma coisa mais, vamos dizer assim, não tem como um gorila com um ser humano... meu corpo era... Mas não tem como. Você acha que os cientistas nunca tentaram fazer algo do gênero? Pegar... Outra coisa... Claro que fizeram. E você, pastor, viu que também nasceu uma vaca... Uma vaca cruzou com um burrinho e nasceu um filhote lá, uma vaca, o corpo de vaca e a cabeça do burro, igualzinho, orelha em pé e tudo. Eu não vi isso não, filha. Até os próprios rejeitam ela, até as vacas, os burrinhos lá, tudo rejeita ela. Não é montagem não, irmã? Ela é diferente. Não é montagem não, porque não vejo como anomalia, misericórdia. Não, isso aí foi uma entrevista numa fazenda. Que coisa, eles irmão. Mostraram ela tudo. Mas são exceções, né? Exceções, porque eu nunca tinha ouvido... porque até mesmo entre o cavalo, né? Eles reproduzem, né? Na minha cabeça, os não, eu creio que isso é uma aberração assim, que nem uma vez também nasceu um porco com a cara do porco era diferente. Eu vejo assim, como eles fazem uma manobra ali,
para tentar gerar uma espécie diferente, misturada, que nem o meu tio. O meu tio, ele cruzou javali com porco para poder ter uma raça de javali, que ele cria javali, para não ter aquele javali selvagem. E ele tem um monte de javali que é a mistura de um porco normal com um javali. Mas aí eu acho que são a mesma espécie quase, né? É da mesma espécie. Então, mas eu acho assim, essas pessoas que têm esses bichos assim, eles fazem uma manobra porque não há possibilidade de você cruzar uma espécie diferente com a outra. Então, mas o que a Maísa falou, será que não é montagem, irmã? Não é, pastor. Eu vou procurar. E manda para a gente. Vou passar para vocês. Manda para o grupo lá depois. Mas voltando aqui, irmãos. Então, Francis Schaeffer, existe a possibilidade de Deus ter criado o universo adulto. 2. Existe a possibilidade de intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2 e entre 1:2 e 1:3. Aquela questão dos intervalos. Sim. Que explica um pouco essa questão até mesmo dos dinossauros. Hoje, no vídeo do Adalto Lourenço, ele falou muito, irmão, sobre a questão do dilúvio. E ele usou aquela ideia da Pangeia no dilúvio, que as águas saíram do centro da Terra, jorraram, houve ali a separação da Pangeia, e, segundo ele, aí explica um pouco essa questão também, por exemplo, como acontece até mesmo aqui no Amazonas, junto, se não me engano, é Amazonas com a Venezuela e Colômbia, que quando você está assim na Amazônia, de repente você vê uma montanha gigante, como se tivesse a terra saído, né? Então, segundo o próprio Adalto Lourenço, essa é uma explicação para o dilúvio, que havia águas dentro do centro da Terra, porque, segundo ele, um diamante diferente foi encontrado, diferente de todos os outros diamantes. Você vê, tem tanta coisa que a gente não imagina, e aí explica um pouco o porquê as placas tectônicas estão como estão. Sim. Então, eu achei super interessante isso, irmãos, porque a gente não tem noção das coisas no nosso próprio planeta. E essa questão do Gênesis 1:1, 1:2 e 1:3, a gente também não pode desconsiderar. E, de repente, Deus pode ter criado tudo adulto, e um tempo depois Deus criou o ser humano. Qual o problema? A questão também da Pangeia, eu já estudei isso aí, e eu acredito que foi em decorrência do dilúvio que houve a separação de oceano, que era um só. Não tinha Oceano Atlântico, era tudo junto. Então, o dilúvio causa isso. E ele vai argumentar isso, e segundo ele, as águas saem do meio da terra, jorram, e aí inunda, e aí há a divisão. Eu achei muito interessante. Bom, ele é um cientista, né? Então, irmãos, diante disso, será que foi ali que os dinossauros morreram? Será que foi nesse episódio? Será que foi quando Satanás foi lançado na Terra? E será que ali, quando ele cai também na Terra, porque os evangelhos vai dizer que ele foi lançado, será que é aí onde entra essa separação entre Gênesis 1:1, 1:2 e 1:3? E aí há uma recriação no sentido de uma reorganização? A gente não sabe muita coisa, né, irmãos? Então, é interessante a gente aprender com todas essas correntes, para a gente não ficar se sentindo, né? Porque qual que é o nosso problema? Em nome da fé, a gente tenta martelar a ciência. Por isso que eu falei, acreditamos na literalidade das Escrituras, mas não tentamos dar uma resposta científica onde a Bíblia não dá uma resposta. É fé. Porque o problema é quando a gente tenta, por meio da Bíblia, explicar a ciência sem artifício científico. Aí a gente paga um mico bem grande, porque é que nem quando a gente vai, irmãos, eu aprendi com o professor André, enquanto eu fazia uma aula de história, ele falava assim, se a gente vai atrás da Arca de Noé, a gente vai achar a Arca de Noé lá no Amazonas. Porque a gente já vai acreditando que vai achar. Então, quando a gente encontra qualquer madeira muito profunda, em qualquer lugar, a gente vai falar, não, é a Arca.
Mas quem vai dizer que é a Arca é a arqueologia, são a prova do carbono 14. Então a gente tem que deixar a ciência trazer as suas evidências reais, científicas, sem forçar em nome de Deus. Acreditar na fé, na Bíblia, não ter essa vaidade de querer ter uma resposta para tudo, contra-argumentar de acordo com a Bíblia, mas saber que a Bíblia ela não foi escrita para ser uma resposta científica, mas sim uma resposta espiritual ao nosso coração e à nossa vida. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem aí? No dilúvio já estava extinto os dinossauros. Então, mas poderia ser... Hã? Porque nenhum deles entrou na arca. Entendemos isso, né? Entendemos, mas será que era da vontade de Deus? Não, por isso que a gente... Eu também acredito que já estavam em extinção. Agora, a negação dos dinossauros também não é algo que devamos fazer. Irmãos, você sabia que no nosso país há um vulcão, um dos maiores do mundo? Uhum. Sabiam disso? Uhum. Quem não sabia? Eu descobri isso tem o quê? Um ano e pouco. Eu fiquei surpreso. Eu falei, vulcão no Brasil? Bom, lá no Amazonas, existem vários, mas o maior de todos, e um dos maiores do mundo, está no Amazonas. Sabe quando descobriram ele? Sabe quando? Por causa das questões de satélite. Eles viram uma formação muito arredondada e acharam que aquela formação ou era um meteoro ou era um grande vulcão. E aí começaram a pesquisar, e depois pesquisem vulcão adormecido no Amazonas. Irmãos, é gigantesco a cratera, é uma coisa assim de quilômetros. Então, possivelmente, olha, a gente acha que não. Então, vai saber o que não há de riqueza natural, né? Na Amazônia, debaixo daquela terra, por isso que países... É por isso que tem bastante satélite lá, para observar tudo. Claro. Irmã, há uma riqueza naquele lugar de minerais, de coisas que a gente não tem noção. É por isso que agora, há pouco tempo, eles lançaram não sei quantos satélites, tudo lá na Amazônia. Então, a gente tem que cuidar disso e pedir para Deus levantar pessoas para cuidar do nosso país, porque nós temos uma riqueza absurda natural, que é nosso, e que a gente pode abençoar o mundo, sim, mas que eles não queiram o nosso quintal. Né? E aqui fica um desafio para a gente orar e orar muito, para Deus levantar políticos, uma população madura, porque a gente tem uma riqueza biológica, natural, de descoberta de remédios. E, irmãos, a Amazônia deveria ser os polos... Eu imagino, irmãos, assim, a biologia, devia ter centros de biologia na Amazônia, centros de pesquisa de botânica. Nosso país devia fazer uma coisa assim, fora do comum ali. Questões de mineração, questões, porque dá para você explorar. Vocês viram que recentemente houve a negação da exploração da Petrobras, de eles começarem a fazer perfurações lá para cima, perto de Belém do Pará, perto da Guiana Francesa. É Rondônia, né? Aquela região de Rondônia, e proibiram. Irmãos, dizem que só naquela região, há aproximadamente, se não me falha a memória, o pré-sal que foi descoberto aqui no passado no Brasil, tem uma numeração que eu não me recordo qual 15 alguma coisa, a quantidade de petróleos que tem lá debaixo do pré-sal. E o tipo de petróleo que temos no pré-sal, existem vários tipos de petróleo. Existe o mais sujo e o mais limpo. Os petróleos mais sujos, você cria piche, você cria asfalto. Os mais limpos, é mais ou menos isso. Quando você vai para a refinaria, se cria pinche, aí depois se cria... vai criando vários produtos que você chega no óleo diesel, no outro material e vem na gasolina e no gás. O pré-sal está dentro dessa parte mais nobre do petróleo.
Ou seja, segundo os especialistas, é o melhor petróleo. Lá nessa região, que eu espero que, em nome de Jesus, eles possam desenvolver ali, claro, de forma adequada, não causando um impacto negativo no meio ambiente. Só ali, irmãos, há uma quantidade, é como se tivesse metade do pré-sal, só num pedacinho. A Guiana Francesa já está explorando o petróleo ali. Porque você pode ver que uma das maiores reservas do mundo de petróleo está na Venezuela. E por que eu estou falando tudo isso? A gente tem tantas riquezas, irmãos, e não tem como a gente não explorar e gerar riqueza para a nossa nação com tudo isso, entendeu? Então, agora eu pergunto, o que mais que nós temos de riquezas no nosso Amazonas? É uma coisa absurda. Por isso que a gente tem que ser favorável à pesquisa científica e etc. E tal. Mas, bom, deixa eu concluir aqui. Existe a possibilidade de um dia longo em Gênesis 1, segundo Francis Schaeffer, o 3.4. O sentido da palavra espécie em Gênesis 1 pode ser bem amplo. 6. Existe a possibilidade da morte de animais antes da queda, que a gente comentou agora. 7. Nos trechos em que a palavra hebraica bará não é utilizada, existe a possibilidade de sequência a partir de coisas previamente existentes. E assim, Schaeffer deixa claro que não está afirmando que nenhuma dessas opiniões é a sua. Só afirma serem teoricamente possíveis. O que ele quer dizer? Todas essas teorias são possíveis. A gente tem que admitir. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Sim. Fechamos aqui a criação? Alguma dúvida do restante do livro? Vocês anotaram alguma coisa? Não? Beleza? Tranquilo. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos para o próximo capítulo agora, né? Que depois da criação, estamos agora no capítulo de número 16. E esse capítulo, irmãos, ele tem, olha, bastante informação. Não dá para a gente tratar em poucas aulas, né? Vamos lá, capítulo 16, página 247. A providência divina. A providência divina. O que os irmãos entendem por providência divina? Pode falar, irmãos. É tudo aquilo que o Senhor nos concede? Providencia, concede? Sim. Vocês chegaram a ler esse capítulo? Não, eu não consegui. Ainda não conseguiram? Então, é o que Deus concede? Sim. O que mais? Vamos pensar que a providência divina, de forma macro, como criação. Porque quando a gente pensa em providência, a gente traz para o pessoal. O Deus da provisão para a minha vida, para a minha família. Mas vamos pensar como milagre da vida. Já pararam para pensar? Que Deus, pode falar. A natureza, a água, os animais, a água que nós temos, a água potável, o próprio planeta, né, com o equilíbrio. Então, providência de Deus em todos os aspectos para esse ambiente de existência do ser humano. Aí. É a provisão de Deus diante da existência do ser humano e dessa manutenção do projeto chamado vida. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Olha só, que a vida é um grande milagre em si. Que a vida é um milagre dos mais maravilhosos. Por exemplo, olha como nós somos pequenos e tolos. A gente se preocupa com o nosso filho, a gente se preocupa com o nosso neto, a gente se preocupa de trabalhar,
ficamos aborrecidos porque o filho não arruma o quarto, porque a criança não faz a lição de casa direito. Aí a gente já começa, mas como que essa pessoa vai se tornar um trabalhador, vai ser uma mãe? A gente é muito bobo, né? Tudo bem, a gente tem que educar, a gente tem que fazer o nosso papel de corrigir, mas vocês já pararam para pensar que a vida é um mistério inexplicável? Há 200 anos atrás, com certeza, os descendentes de vocês, os nossos descendentes, estavam preocupados com os filhos e netos, dizendo, mas como que esse moço, essa moça vai gerar bons filhos, sendo tão indisciplinado, sendo tão relaxado nessa fazenda? E aqui, ó, estamos aqui, vivendo o nosso momento, os nossos bisavôs nem existem mais, você talvez nem conheceu ele, e a gente chegou aqui. Ou seja, eu sei que tem, sim, aquela questão do efeito, do resultado daquilo que foi plantado lá atrás. Se foi plantada muita ganância, muita maldade, muita miséria, a gente colhe isso. Isso é um fato que a gente não pode negar. Mas o que eu queria agora trabalhar com vocês não é essa realidade nua e crua, porque ela existe também. Porque o Brasil vive essa miséria, essa criminalidade, e esses dias atrás eu ouvi uma pesquisa falando sobre a América Latina. Eu fiquei chocado, irmãos, que 30% da morte no mundo, e assassinatos e etc e tal, acontece na América Latina. Eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. A gente pensa, né, nas guerras que acontecem no leste europeu, os conflitos no mundo árabe, entre judeus e palestinos, etc. e tal, mas nas estatísticas mais recentes desses últimos anos, 30% das mortes por causa de violência, etc. e tal, estão em países da América Latina, Brasil, México, Colômbia, Venezuela, América Latina, leia-se línguas que derivam do latim. Espanha, né? Portugal, mas principalmente eu falava mais sobre a América, né? Então, a América Latina. E eu fiquei assim assustado com a quantidade de mortes, ou seja, nós vivemos uma guerra na América Latina já há décadas e convivemos com essa guerra civil, que é a guerra por causa do tráfico, por causa da violência, por causa do estilo de vida, por causa da prostituição, das drogas, que é uma coisa incomparável. E é assustador isso quando a gente pensa. Depois pesquisem sobre isso. Foi num podcast que eu estava estudando sobre um tema e aí o especialista falava sobre isso. E eu fiquei assim, eu não fui a fundo, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Por que a América Latina é assim? A América Latina é assim porque, infelizmente, essa cultura que é colocada sobre nosso povo de América Latina é uma cultura de exploração, de abuso, onde o mais forte, pela força, impõe as suas regras, o crime organizado impõe, as milícias de contrapartida também se organizam para contrapor, ou seja, e a gente vai vivendo como latinos e sofrendo no meio dessa guerra civil não declarada, porque isso daqui são resultados de uma guerra civil não declarada, em nome da droga. Agora, não é fazendo uma defesa, viu, meus irmãos, mas é compreendendo o nosso país. Por que o nosso país tem tantas facções? Porque lá atrás os ricos do nosso país foram miseráveis. Os ricos do nosso país, eles foram miseráveis, continuaram nos seus guetos cuidando dos seus interesses e usando sempre o povo como massa de manobra para tudo. Como acontece até hoje, nas últimas décadas, com a indústria da seca. Ou vocês acham que não tem poço artesiano? Não é se você consegue fazer um buraco para descobrir petróleo a uma quantidade absurda no solo, ou no mar, como é o caso do pré-sal, porque não se descobre água debaixo do nosso sertão. Meus irmãos, a indústria da seca beneficia um grupo já há gerações.
E, infelizmente, você pode ver que a nossa costa do Nordeste brasileiro parece Miami, Cancún, uma coisa de primeiro mundo. Entrou para dentro, é uma miséria só. Parece dois... Você está num Ceará de riqueza e depois entra num grande Ceará de pobreza. Um Pernambuco de riqueza e pobreza. Pará, mesma coisa. Maranhão, mesma coisa. Toda a costa brasileira, não é? Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Essa cultura. Os ricos continuam dominando, sendo monstros nas suas gestões com a riqueza, enquanto o pobre continua sendo um desgraçado, massa de manobra, que está satisfeito com a cestinha básica. Então, eu estou falando isso porque essa é uma realidade que nos atinge já as gerações. Isso tem a ver com a religião, que predomina no nosso país. Pode ver que o catolicismo te cria debaixo desse princípio em que você depende do santo para ser abençoado. Você faz a sua oferenda ao santo, para o santo te abençoar. E pode ver que a igreja evangélica neopentecostal segue essa mesma idolatria. Você tem que pagar a sua bênção na campanha para ser abençoado. Por isso que o verdadeiro protestantismo cria em nós essa libertação. A gente não depende de ninguém, a gente depende só do nosso trabalho. A gente depende da bênção de Deus sobre nós para a gente conseguir as coisas, né? Então, pode ver que países onde tiveram reformas protestantes, eles são prósperos, porque as pessoas vivem essa independência. Eles conquistam o que eles querem. E em países latinos, eles dependem da fé, eles dependem do coronel, eles dependem do político, eles dependem do papa ou do padre, ou do chefe da cidade. E isso é uma praga entre nós, né? E as igrejas neopentecostais estão fazendo um serviço para o inferno enorme. Então, estamos aqui fazendo a nossa denúncia. Mas voltando. Então, essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. De que há um efeito, né? Há uma ação e uma reação ao longo das nossas gerações passadas que chegamos ao presente de hoje. Mas, tirando essa realidade nua e crua, que a gente não pode negar, que é um fato, né? Que nem assim, só para eu concluir, irmãos, aquela grande facção, o Comando Vermelho, por que ele nasceu no Rio de Janeiro? Porque os ricos ficavam ali nos morros, nas suas fazendas, e o povo servindo lá, morando nos barracos, e aquele povo que cresceu nos barracos, uma hora o filho não pensou igual o pai, foi para o crime, foi para o tráfico, e aí começou a ganhar espaço, e é o que hoje são. Não estou justificando, irmãos, mas entendem que atos desumanos nossos geram desumanos piores ali no amanhã, né? E aqui fica uma fala para a gente pensar muito sobre essa questão. Se Deus um dia nos der muita riqueza, nos der muito prestígio, nos der muita... A gente tem que ajudar a construir um mundo melhor. A gente não pode. Se Deus está nos dando algo, a gente tem que fazer com que isso que Deus está nos dando, a gente compartilhe. Porque alguém já disse o seguinte: se Deus me deu sabedoria, é para eu compartilhar com aqueles que têm menos. Se Deus me deu influência, eu serei uma voz para aquele que não tem influência. Se Deus me deu recursos, eu serei os recursos para aquele que não tem recursos. Eu acredito nisso. E por que eu fiz aqui a denúncia, falei um pouco das mazelas da América Latina, do nosso país, porque a gente vive o que foi plantado lá atrás, e hoje, se a gente não se ajustar direito, a gente está plantando também condenação para o futuro, para as nossas gerações no futuro, porque aquilo lá não basta a gente estar na nossa redoma, o nosso filho vai se esbarrar com o criminoso que a gente abandonou. E é por isso que a gente tem que tirar essas pessoas do crime, criar meios para favorecer, destruir, acabar com o projeto favela, não de dizimar com a favela, mas criar, levantar administradores públicos com programas sociais maravilhosos, porque temos espaço, temos terra, temos riqueza, e realmente fazer uma coisa onde a favela não exista mais entre nós, e tanta miséria, né? Tanta miséria. Mas voltando aqui à providência divina, que esse é o ponto. Esquece do lado desumano nosso. Fiz questão de falar, irmãos, que não adianta a gente também esperar no milagre da vida se a gente não tem um choque de realidade com aquilo que Deus nos deu. Né? Antes da abertura dessa aula, eu conversava com o Júnior.
eu falava para o Júnior que eu tenho muitos projetos meus de livros, que eu, desde que eu lancei o meu primeiro livro em 2011 para cá, eu queria ter lançado pelo menos um livro por ano. Não tenho feito isso. Por que eu não tenho feito? Principalmente porque eu tenho dedicado muito tempo dando aula. Então, eu escolhi, num primeiro momento, gastar esse tempo dando aula no STBnet, lá na Comunidade da Graça, em outros seminários aqui. E por que eu escolhi fazer isso? Porque é uma maneira de formar obreiros para igrejas sérias. Mas, diante de Deus, eu gostaria também de uma hora fazer isso. Mas por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Quanto vale a formação de um obreiro? Quanto vale você contribuir para que um candidato ou um irmão se torne um pastor realmente com P maiúsculo, um ministro com M maiúsculo? Não tem preço. Então, eu estou falando tudo isso para vocês, porque se Deus me deu um pouco de entendimento, eu compartilhando com vocês, esse é um dos maiores milagres que acontece por meio da transmissão do conhecimento. E eu acredito nisso de verdade, porque eu vejo que isso também é providência divina. O que seríamos sem os nossos professores? O que seríamos sem esses materiais? Então, a gente tem que pensar na providência divina como esse grande milagre por si só, e ao mesmo tempo a gente tem que potencializar a nossa vida para que a gente seja canal desse milagre para a vida de outros. E poder ser um obreiro numa igreja é um milagre. Ser um braço que apoia é um milagre. Ser ali alguém que edifica uma igreja local, indiferente da área, é um milagre. Está dentro da providência divina. Porque a gente vai passar, mas a gente vai deixar um legado para as próximas gerações, como fizeram os nossos antepassados. Então, a providência divina tem a ver com o quê? Tem a ver principalmente com a preservação, com a cooperação e com o governo de Deus sobre toda a sua criação, mas de uma forma especial sobre o planeta e sobre o gênero humano. E por que a providência divina é importante a gente estudar dentro do aspecto da criação? Porque, irmãos, a vida é um milagre, como eu disse. E saber que daqui a 200 anos a igreja vai continuar sendo vencedora é provisão divina. Saber que os nossos descendentes talvez nos conheçam, nos prestigiem, ou talvez nem nos conheçam, e eles possam ser abençoados, porque a gente deixou caminhos bons para eles. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar como que é ser de uma família que realmente uma família importante no país? Vamos pensar aqui. Quando a gente fala assim sobre famílias importantes, o que vem no nome assim, como uma família que você olha para a história do nosso país e fala, não, essa família aqui foi uma família importante na ciência, na educação, na distribuição de riqueza, na indústria. Quem você lembra quando você pensa disso? Honestamente, não lembro de ninguém. Não. Com todas essas características, eu desconheço. Não, mas você vai lembrar. Sim. Júnior, quando pensamos assim, vamos lá, vamos pensar em grandes empresários que já vêm há gerações. Vamos lá. Os Matarazzo, então. Matarazos, exatamente. Quem mais? Hermínio Moraes, né? Hermílio de Moraes. Talvez vocês não estejam muito situados sobre esse tema, mas como vocês sabem que de 2 anos para cá eu e o Davi montamos uma sociedade, então eu dedico um tempo para essa área de estudo também. Eu tenho estudado muito sobre empresas, irmãos, sobre empresas. Vocês já ouviram falar na CESP, né? Companhia Energética do Estado de São Paulo, que agora não se chama mais de CESP, agora chama-se de Auren. Sabe quem são os grandes acionistas dessa Auren? Que é a CESP. Irmão, pensa. Uhum. É uma usina hidrelétrica do Estado de São Paulo gigantesca. A família
Emílio de Moraes. Pensa, você pertencer... Mudou, né? Migrou Pastor Johnny. Migrou para outra área, né? Sim, não, mas então, você vê, eles eram a área de cimento, eram várias áreas, né? Mas eles, hoje eles estão dentro de que área também? Hidrelétrica. Quando você vai ver a companhia e os acionistas, você vê lá, não sei o que Emílio de Moraes, não sei o que Emílio de Moraes, João Emílio de Moraes, Pedro Emílio de Moraes, Maria Emílio de Moraes, Francisco Chiquinho da Silva Emílio de Moraes. Você fala, pelo amor de Deus. Pensa, pastor Johnny, você nasceu na família Emílio de Moraes. Sua descendência para 5 gerações já tá garantida. A gente não sabe disso porque somos de famílias pobres, mas a família Laffer, são os donos da papel e celulose. Você ser da família Laffer é uma riqueza muito grande. Você já nasce no network de riqueza intelectual, empresarial. Porque quem não é empresário, quem não foi, já tem ali o pedigree, tem o nome. Mas o fulano não é da área de papel e celulose, tá? Mas ele é o advogado que cuida da papel e celulose. Ele tem 0,5% da papel e celulose. É uma riqueza incalculável. Vamos pensar nas construtoras. Cita aí 1 ou 2, 3 com o grande construtor do nosso país. Era, né? Uma grande, o Norberto Odebrecht, rede Odebrecht. Aliás, a construtora Odebrecht. A EZTEC também é um cliente que a gente tem um contato lá, são riquíssimos. Na verdade, tem um conglomerado gigantesco, não é só construtora, são hotéis, enfim, tem muita coisa. Exato, a gente não tem noção, irmão, por isso que eu falei que eu quero uma hora reunir a classe, quando vocês quiserem, abrir para outras pessoas, ensinar um pouco do mercado financeiro para vocês. Porque o que acontece? Quando você começa a acompanhar, que nem a família Votorantim, ou a família Emílio de Moraes, eles abriram uma empresa de alumínio na Bolsa agora, é uma das empresas de alumínio. Irmão, alumínio é uma matéria-prima muito seleta. Eles estão em energia, estão em alumínio. Está entendendo, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Olha a riqueza. Olha como essas famílias contribuíram para o crescimento do nosso país. A família JBS, a família Klabin. Meus irmãos, é uma riqueza muito grande. Vamos pensar o benefício que essas famílias geram para uma cidade, para uma região. O que a papel e celulose Suzano gerou de riqueza para Suzano? Suzano é o que é por causa dessa indústria, dessa empresa. Gerando emprego, né? Gera emprego, gera riqueza, distribui riqueza. Irmãos, uma empresa, o que é uma empresa nos nossos dias? Deixa eu traduzir aqui para vocês. Uma empresa nos nossos dias representa mais ou menos o que era na antiguidade um principado. Sim. Lembra dos príncipes, a família do príncipe tal, que cuidava de tal, o conde da região tal, que cuidava daquela área. O que é uma empresa hoje? É a família de príncipes, praticamente. Ele já tem uma estrutura, já tem um legado, é uma riqueza que está ao redor deles. Por isso que é importante a gente começar a olhar a vida também nessa dimensão de riqueza. Porque essas famílias, elas estão gerando emprego, estão gerando... vamos falar de bancos aqui. A família do Itaú. Como que é o nome mesmo? Como? Banco Safra também. Banco Safra. Mas como que é? Setúbal, né? Do Itaú. Irmão, pensa no poder financeiro que uma família dessa tem. E por que eu estou falando isso? Eu estou agora olhando... Porque o que gera de riqueza uma família, irmãos? Uma família. Uma única família. A riqueza que ela... Não estou dizendo que ele tem... Quando a gente pensa em gente rica, a gente lembra de Silvio Santos. Sim, o Silvio Santos, para nós, é uma pessoa importante. Foi o maior comunicador, uma pessoa que alegrou gerações, né? Até hoje as crianças se alegram com o Silvio Santos, né? Quantas gerações já nos passaram? E fez a sua riqueza, fez o seu nome, mas é uma área diferente, é uma área mais de entretenimento. Eu estou pensando assim na riqueza que gera para uma cidade.
o que gera para uma cidade, uma empresa, algumas famílias, um conglomerado, né? Então, eu estou falando tudo isso para vocês enxergarem como isso é elevado. Você vê, ó, sair da crítica da América Latina, da crítica dos ricos medíocres, e agora estou entrando nessa área de ricos que criam um mundo melhor, distribuem as riquezas. Pensem, irmãos, por que os Estados Unidos os Estados Unidos tão diferente do Brasil? Porque lá, irmãos, eles têm aquele negócio, vamos enriquecer juntos, vamos aprender juntos, vamos criar um mundo melhor, mais seguro para nós todos. Tem os ricos medíocres lá? Claro que tem. Mas concorda que é menos rico medíocre? É um mundo de oportunidade. Só para fechar aqui esse bloco, esse assunto, aliás, só para vocês terem uma noção. Bancos aqui no nosso país, quando a gente fala de bancos, né? Quantos grandes bancos a gente tem no nosso país? Grandes bancos. 5, né? Sim. Não passa de 10, né? Vamos pensar os grandes que atingem o povo e alguns que sejam mais fechados, né? E nos Estados Unidos, você tem noção da quantidade de bancos que tem lá? Dezenas de milhares. Eu diria grandes bancos, uns 300. Se não for mais, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, nos Estados Unidos, o financiamento da casa, a hipoteca da casa, você não faz nos bancos, você faz nos bancos pequenos. A quantidade de banco nos Estados Unidos é imensa. Por que essa diferença? Porque aqui está em 5, 10 grandes famílias e lá está em 300, 500 famílias. Distribuição de riqueza. Todo mundo ganha. Então, olha como um país que ele soube criar educação, compartilhar riqueza, é diferente da gente. Você cria ambientes com mais oportunidades. Estou falando tudo isso, irmãos, porque a gente vai entrar aqui na providência divina. E na providência divina, o tripé é preservação, cooperação e governo. E quando Deus cria o planeta, ele deseja que a gente imite ele. E aqui para eu ir para o material. O povo judeu foi um povo próspero na sua história ou não? Sempre foi ou não foi? Sempre foi. Sempre foi. Mesmo quando eles estavam vesgos por causa do pecado. Deus levantava os profetas para tentar tirar eles. Mas sempre foi um povo próspero. E para mim, o que eu enxergo como um país próspero, irmão? Ele tem duas bases. Eu diria tem 3, em primeiro lugar. Primeiro, a fé em Deus, o Criador de todas as coisas. Essa é a primeira situação sine qua non. Eles creem num ser que cria todas as coisas, e nesse caso, eu vejo que países prósperos, eles têm a Deus como Criador de todas as coisas e seguem a Bíblia. Mas como base social e econômica, eles são um povo de trabalho e de educação e de trabalho. Qualquer nação que mescla essas duas coisas e une essa terceira, que é a maior, sempre prosperarão. É a história. Pode ver. Trabalho e educação. Educação e trabalho. Pode ver que a Igreja Católica Apostólica Romana ela entra naquele período que é o período das trevas, o período da Idade Média, porque a educação ficou num grupo. Não foi popularizada. Os judeus, o que eles fazem desde cedo? Ensinam a ler e escrever a partir de onde? Da Bíblia em casa. O conhecimento é passado. Então, por isso que uma cultura que é aplicada ao trabalho e à educação, mesmo que sejam, vamos dizer assim, humanistas, eles vão prosperar até certo ponto, vão prosperar. Por quê? Porque são meios de prosperidade. Você pode pegar culturas depois do humanismo, como, por exemplo, a própria França, com a Revolução Francesa. A gente não pode negar que a França ela tem um viés intelectual de descobertas. Sempre foram protagonistas em tantas coisas, porque trabalho e estudo, mesmo com o humanismo. A gente não pode negar. São forças que Deus destinou para nós. E na providência divina, aqui, só para a gente ir para os slides, vocês vão ver que o autor ele vai trabalhar muito dentro disso, que Deus ele preserva a sua criação. E quando a gente fala preserva, por isso que eu fiz aqui
o comentário inicial falando um pouco sobre a nossa história latina e principalmente sobre as nossas desvirtudes como brasileiros dos nossos ricos do passado e dos nossos ricos atuais, que são medíocres. Eles enriquecem e eles não compartilham as suas riquezas. Eu não estou falando aqui, irmão, socialismo, comunismo. Não é isso. O que eu quero falar como compartilhar a riqueza? Criar maneiras de você distribuir essa riqueza para outros. É o que nós chamamos em gestão de ganha-ganha. Pode ver. O que é o trabalhador se não um escravo nos moldes modernos? Não era para ser assim, irmãos. Se eu estou enricando como empresário, eu tenho que gerar riqueza entre os meus próprios funcionários, nas famílias deles. Porque no momento que eu gero exploração, os filhos deles vão ir para o crime. Ou, se vai um filho para o crime, eu já estou favorecendo uma vida de criminoso. Ah, mas eu não colaborei. Não, você colaborou, porque você foi um miserável. Você não deu oportunidade, você tirou além do que podia. Então, percebam que quando a gente, muitas vezes, o nosso discurso de que cada um se encontra, isso não é verdade. A gente tem que favorecer, a gente tem que criar caminhos para que haja uma preservação. Podem ver que no Velho Testamento, quando via o fazendeiro e fazia a colheita, Deus dizia o que para eles? Faça a colheita e depois que você colher, não vá vasculhar para ver se tem ainda frutos. Deixe para os pobres. Os pobres entrarão no seu território, no seu campo, e colherão. Que é uma maneira do quê? Do pobre ou do necessitado, daquele pai que está ali desempregado, quase vendendo os filhos, antes de vender os filhos, ele levar o sustento para casa. Lembra de Noemi? Né? Com Boaz? Então, Deus deixou na Bíblia métodos de preservação. Pode ver que não é o rico levando a cesta básica lá na favela do pobre. Não é isso. Pobres, depois que os meus funcionários colheram o trigo, vocês podem vir depois e olhar e também pegar aquilo que nós não conseguimos pegar. Vocês podem aproveitar. Ou seja, ensinando caminhos de trabalho. Não é dando o peixe, é dando a vara. Entendam? Então, a preservação está dentro desse processo da criação. A cooperação, pode ver, a cooperação está na Trindade, a cooperação está na maneira em que Deus mostra os papéis para o seu povo, a cooperação vai estar em tudo também. Então, e por último, né, como a gente vê, a questão também do governo, né? Um governo bem estabelecido, com critérios e valores bem especiais. Então, vamos ver o slide agora, irmãos, e eu vou simplesmente fazer os apontamentos, né? Porque não vai... Se a gente for ler o livro-texto também aqui, é muito legal essa questão, porque ele, inclusive, ele vai falar aqui sobre questões, por exemplo, até mesmo da criação do mal, né? Não vai dar tempo para a gente abordar sobre essa questão, tá bom? Mas alguém quer fazer algum apontamento, irmãos? Não? Tranquilo? Querem fazer? Não? Não? Tá. Então, vamos lá. O slide, vou passar aqui para os irmãos. Providência divina. Preservação. Pode ler para nós, pastor Johnny. Apenas o texto. Joia. Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes que conservam as propriedades com que ele os criou. Ou seja, Deus, além de preservar, ele tenta conservar. Pode ver, irmãos, é por isso que a gente, como servos de Deus, a gente não pode perder isso de vista. Pode ver que até mesmo o projeto igreja. O que é o projeto igreja, irmãos? O que é o projeto igreja? É a preservação do que Deus criou. A gente está aqui depois de 2000 anos, praticamente, fazendo aquilo que João Batista começou fazendo, os apóstolos e discípulos, depois de 2000 anos. E aqui o autor, ele vai falar, é óbvio, né? Ele vai falar aqui, voltando-se principalmente
para as questões da criação, né? Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes, que conservam as propriedades com que ele os criou. Então, é óbvio, né, que aqui está falando mais como planeta, como sistema, como criação, mas isso a gente pode aplicar em tudo. A gente pode aplicar em tudo. A providência divina proporciona fundamentos para a ciência, diz o Gruden. Ou seja, tudo que Deus fez, a gente tem que lembrar que é bom, perfeito e agradável, mas não é só no espírito. É no físico, é no corpo, é no intelecto e é na vida. É na maneira em que aprendemos, é na maneira em que passamos. Ou seja, essa preservação tem que ser desfrutada por todos nós. Tá bom? Júnior, pode ler para nós a explicação e base bíblica logo no livro texto? Explicação e base bíblica? Logo no capítulo 16 está assim, a providência divina. Se Deus controla todas as coisas, será que nossos atos podem ter significado real? Quais são os decretos de Deus? Aqui, nesse capítulo de providência divina, também fazendo uma reflexão de tudo que Deus nos deu, para que a gente não corra ou incorra no erro dos nossos líderes do passado de criar favelas, de favorecer com um mundo pior, né? Mas sim criar e tentar criar a cada dia, irmãos, a partir da nossa vida e família, um mundo melhor. Geralmente eu até falo para os meus filhos, né? Muitas vezes, irmãos, deixa eu fazer um desabafo aqui. As pessoas que convivem um pouco próximas a mim, e onde eu vou, né? As pessoas de cara assim acham que eu sou rico, né? Não porque eu fico falando, mas muitas vezes a nossa educação, a maneira que agimos, as citações que fazemos, a postura. Aí quando vêm meus filhos, ficam admirados. Aí muitas vezes, né? Quando descobrem que eu sou um pastor de tempo integral e tal, e aí eu até brinco com os meus filhos, eu falo, filho, as pessoas têm uma impressão por causa da nossa educação. É normal. Sim, eu tive um padrão de vida classe média durante muitos anos por causa do meu emprego. Mas a questão principal não é o seu salário monetário, mas é o que você é como pessoa. Porque o que nós somos como pessoa diz mais do que muitas vezes a gente tem. Porque tem pessoas que são ricas, mas são miseráveis. Que se você vai conversar com elas, você nota que é uma pessoa egoísta, miserável, ruim, uma pessoa... É um ser humano terrível. Aí quando você vai ver, é uma pessoa que tem posses. Ou seja, é um rico que vive uma vida totalmente desgraçada. E enquanto muitas vezes existem o oposto, não estou dizendo, eu até brinco com os meus filhos, eu falo, filho, a riqueza está no nosso jeito de viver, no nosso jeito de ser. E é claro que essa riqueza no jeito de ser, de viver, de estar, naturalmente, uma hora ela vira em fatores monetários. Aí eu brinco, né? Só está faltando agora o sifão, né, filho? Aí eles dão risada. Eu falo, não, fique tranquilo que já chega, já chega. Mas por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque a riqueza é muito mais do que valores monetários. E podem ver como que a gente se inferioriza, né, em tudo isso. Então, será que a gente tem um papel nessa questão da providência divina? Eu afirmo, claro que tem. Será que a gente não tem uma responsabilidade com isso que Deus tem dado a nós como povo dele? Meus irmãos, tenha dúvida, né? Então, leia para nós, Júnior, por favor. Qual que é? É o primeiro parágrafo. Quando... Sim, o primeiro. Isso. Explicação em base bíblica. Quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato concluir que Ele também preserva e governa tudo no universo. Embora o termo
providência não se encontra nas Escrituras. Tem sido tradicionalmente usado para resumir a relação contínua de Deus com a sua criação. Quando aceitamos a doutrina bíblica da providência, evitamos 4 erros comuns na concepção do relacionamento de Deus com a criação. A doutrina bíblica não é nem o deísmo, que ensina que Deus criou o mundo e depois essencialmente abandonou, nem o panteísmo, que prega que a criação não tem uma existência real e distinta em si mesma, mas meramente faz parte de Deus. Mas é a providência que ensina que, embora Deus em todos os momentos se relacione e se envolva ativamente com a criação, essa é distinta dele. Continua? Pode continuar. Além disso, a doutrina bíblica não ensina que os acontecimentos da criação são determinados pelo acaso ou aleatoriedade, nem determinados por um destino impessoal ou determinismo, mas por Deus, que é o Criador e Senhor pessoal e ainda assim infinitamente poderoso. Joia. Então, percebam que ao entender sobre a providência divina, como o autor diz com muita propriedade, é um termo que não está na Bíblia, mas a gente entende a atuação dele no processo de criação e a atuação do povo dele como tarefa que a gente tem que executar também, nessa relação com a criação. Logo, se eu sou ministro desse Deus, que é o grande providenciador de tudo, nós expandiremos o reino dele nessa terra e o governo dele, dando aquele significado que, de fato, ele sonhou desde o início. E ao entendermos sobre essa doutrina, esse entendimento, nós fugimos dessa ideia do deísmo, do panteísmo, nós fugimos também dessas outras 2 ideias que ele coloca aqui também, como ele chama aqui? Do acaso, né? A casualidade, tudo é por acaso. Ou essa outra questão do destino impessoal, ou determinismo. Compreender sobre a providência é se blindar dessas ideias erradas, e principalmente dessa questão do acaso e do deísmo. Podem ver, irmãos, essa ideia do acaso, ela é muito forte na nossa cultura. Acontece assim porque assim sempre vai ser assim. Ou dessa impessoalidade, né? Desse determinismo. Tinha que ser assim, acabou. Não. Quando a gente realmente entende que Deus, o nosso Deus, é o providenciador de tudo, e que a gente tem um papel agora, como servos dele, na construção de um mundo melhor, eu gosto muito de uma frase do Laí Ribeiro, Dr. Laí Ribeiro, que ele fala assim: eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Eu estou contribuindo com o universo ou eu sou um peso ao universo? Eu agrego algo na vida de alguém ou eu só sou um chupim que tiro tudo dos outros? Eu acho muito legal essa ideia, porque podem ver, eu particularmente, quanto não fui beneficiado pelo conhecimento do Dr. Laí Ribeiro. Por exemplo, irmão, minha esposa, ela tinha dissitimia. Ela vivia, meu coração está batendo, pelo amor de Deus, a gente ficava desesperado. Teve vezes que, irmãos, que eu ficava numa crise, mas numa crise. Aí fizemos exames, não descobri o que era. Bom, a gente chegou a um ponto de quase pensar, uma hora ela vai precisar de um marca-passo, alguma coisa assim, porque, bom, ao estudar e ao acompanhar o Dr. Laí Ribeiro, ele fala que existe um antiarrítmico, que é um dos mais poderosos da Terra, que é o cloreto de magnésio. E ele começa a dar estudos sobre isso, a gente começou a estudar, e aí minha esposa começou a consumir comida com magnésio ou tomar cloreto de magnésio PA. Irmãos, e a dissitimia que ela sofria há anos não foi embora por causa de cloreto de magnésio, que existe aonde? Na natureza, irmãos. Ou seja, por que ela sofria? Por que nós brasileiros sofremos com a ausência de magnésio? Porque o magnésio se dá onde tem solo vulcânico. Como o nosso país não tem vulcões, graças a Deus, e a nossa agricultura é uma agricultura geralmente trabalhada pelos engenheiros agrônomos, não é colocado magnésio. No entanto, o magnésio está na semente de abóbora, o magnésio está nas castanhas,
Mas eu pergunto para vocês, há quanto tempo a gente não come uma castanha de caju? Uma amêndoa? Não é comum a gente consumir essas castanhas, não é assim? A gente consome um pouco mais amendoim. Mas tem muito magnésio em vários alimentos. Mas, geralmente, naquilo que a gente consome mais, que são legumes, frutas, se o nosso solo fosse que nem do Japão, por exemplo, no Japão, eles não têm problema no magnésio, a água já vem com magnésio. As plantas vêm com magnésio, por causa que lá tem muito... a água passa por esses lugares que acabam sendo ricos de magnésio. Olha que interessante. Então, esse é um detalhe... e você vê, banana tem, né? Se não me engano. Hã? Banana. Se não me engano, tem, principalmente na banana verde. Biomassa da banana verde. E aqui fica mais uma dica. Cozinhando banana verde, principalmente banana, ela tem triptofano, se não me falha a memória, que é o mesmo princípio ativo para gerar o quê? Para nos dar sono. Quando você come biomassa de banana verde, Pastor Johnny, você tem uma noite de sono que parece que você tomou um calmante. Comendo biomassa. Aí você não precisa de usar o remédio. Agora, olha só, tudo está na natureza. Quantas coisas aqui em casa, irmãos, nós mudamos por causa do Dr. Laí Ribeiro? Ou seja, ele agregou na nossa vida. Trazendo conhecimento, trazendo ciência. Né? E pode ver, ele está fazendo um papel da preservação, da providência de Deus, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa agora? E a gente continua a partir daqui? Joia. Vamos dar uma pausa agora? Né? Vamos? 5 minutinhos? Tá bom? Então, vou dar uma pausa e aí a gente vem para o último bloco para a gente fechar. Tá bom? Mais 10 minutos, tá bom? Passei até um pouco da hora. Alguma pergunta, não? Não? Não. Então vamos dar uma pausa, tá bom? Joia.